E o assunto de agora no Agricultura BR é o mercado de café, como que estão as últimas movimentações, expectativas de produção aqui no Brasil também, que são diretamente impactam este mercado internacional, até porque o Brasil é o maior player do cenário internacional, maior produtor e exportador de arábica. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar pela internet com o Leonardo Rossetti, ele que é analista da Stonex e participa do programa conosco. Leonardo, obrigado pela participação mais uma vez por aqui. E chegamos a ver algumas altas recorrentes com café, depois o mercado corrigiu um pouco e com muita visão em cima daquilo que o Brasil pode, de fato, entregar de café. E a colheita mostrou-se bem menor do que aquilo que se acostumou a ver dentro daquelas estimativas apresentadas. Como é que você avalia este momento para o cenário do café? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer estar participando aqui novamente com vocês. Pois é, essa semana, né, a gente teve uma semana um pouco mais atípica no mercado, como você bem falou, algumas correções, né? Mas nós tivemos um mercado aí com menor liquidez também, né? Teve o feriado nos Estados Unidos na segunda-feira, que a bolsa ficou fechada, feriado aqui no Brasil na quarta-feira, deixando o mercado ainda mais travado, né? A gente teve essas últimas sessões, o mercado passando por correções técnicas, mas lembrando que isso vem depois de altas muito fortes no fim de agosto, né? E além de ter sido um período de um cenário macroeconômico de maior aversão ao risco, temor com recessão global, crise energética na Europa, o dólar avançando, né? Isso tudo ajudou a pressionar, mas ainda há muita apreensão no mercado de café, tá? Hoje mesmo, os preços já estão recuperando boa parte das perdas dessa semana, né? A gente tem que lembrar que ali no final de agosto, principalmente na semana ali entre o dia 22 e 26, a gente teve altas muito fortes nas bolsas, né? Mais de 11% na Bolsa de Nova York, mais de 10% na Bolsa de Londres, e isso vem por dois principais fatores, né? Um fator é isso que você mencionou, né? A colheita, né, dessa safra corrente 22-23, que vem sendo notada por diversos players como abaixo do esperado, né? Muitos produtores reportando colheita abaixo do esperado, parceiros nossos aqui da Stonex também vem relatando isso, né? E alguns lugares, colheita até abaixo da safra anterior, né? Sendo que a gente está atualmente numa safra de alta no comparativo com uma safra de baixa no ano passado. E isso tem gerado preocupação. Essas altas recentes foram o mercado basicamente precificando isso, né? Porque já se esperava uma produção menor que todo o potencial, devido a tudo que nós observamos no ano passado, né? Seca, geadas, né? Mas não tão fraco assim, né? Então a gente tem visto vários participantes do mercado aí revisando as suas estimativas, né? Principalmente muita gente que projetou uma produção brasileira muito acima de 60 milhões de sacas está revisando aí os seus números, tá? E além disso, o segundo fator que tem sido precificado pelo mercado e que ainda deve contribuir para que as cotações na Bolsa se mantenham em faixas de preços e patamares mais elevados são justamente as preocupações quanto à florada, né, que define o potencial aí da safra do próximo ano, né, em meio a previsões climáticas ainda muito incertas, né. Nos últimos meses, nós viemos de a maior parte dos meses mais secos que o normal, né, no cinturão cafeeiro. Nós temos essas projeções de alta probabilidade de ocorrência pelo Laninha no terceiro ano consecutivo, né. Ontem mesmo, o NOAA, a agência americana, aumentou as probabilidades, as chances de Laninha para 91% nesses meses aí até outubro, novembro, e isso está associado a um atraso das chuvas, né, no cinturão cafeeiro, principalmente nas áreas produtoras de café arábica. Então, ainda não tivemos indicativos dos volumes necessários de chuva para desencadear a maior parte da florada, né? Nós vimos algumas floradas pontuais, mas ainda não houve esse volume de chuvas para ter essa florada massiva nas áreas produtoras de café. Os modelos de previsão ainda não mostram todos esses volumes no mês de setembro, né? Possivelmente aí realmente já influenciados pelos efeitos do Laninha. Então, isso são todos fatores aí que têm seguido como motivo de preocupação e apreensão no mercado, né? E aí a gente vê essas volatilidades no preço que tem ocorrido nessas últimas semanas.
Leonardo, vou fazer uma pergunta, essa é uma pergunta baseada com conversa de quase uma centena de cafeicultores aí nos últimos meses. E o que o pessoal vinha apontando? Eles já vinham vendo dentro das suas propriedades que a produção não seria dentro daquilo que estava se dizendo. Né? Alguns analistas participaram por aqui, mais ligados ao campo, pessoal da agronomia, dizendo que não dava para chegar naquilo. Né? E realmente acabou não chegando. Mas nesse período no qual tivemos as especulações, levantamentos apontando para outro cenário, nós tivemos pressão negativa sobre o preço do café. Agora teve uma recuperação no final de agosto, vem recuperando um pouco mais a semana nessa sexta-feira. Entretanto, os valores, nós tivemos aquela barrigada, fizemos uma espécie de U mais aberto aí nos valores em relação ao café. Como é que fica essa conta agora para o cafeicultor, principalmente para quem fez negócios, né, e travou naquele momento de baixa? Assim, a gente tem que lembrar, né, que apesar de eles terem recuados aí aquelas máximas históricas que nós já observamos algum tempo atrás, os preços ainda estão em patamares historicamente elevados, né? Então, a gente tem que lembrar que o produtor ele tem também enfrentado dificuldades, né? Seja aí com produtividade ou custo da sua produção, né? Até pela complicação com relação aos fertilizantes, por exemplo, né? Que ainda estão caros, apesar de mais baratos que no último ano, mas ainda assim nós vemos, né, patamares que são capazes de gerar margens boas ao produtor, né, e aí fica também aquele lembrete de que é sempre importante entender como funciona essa dinâmica do mercado, né, mercado internacional, dólar, como isso que vai impactar no preço do produtor, aquelas recomendações, né, de não negociar toda a sua safra de uma vez, buscar meios de se proteger, né, dessa volatilidade, mercado financeiro e tudo mais. Mas o produtor que já negociou, ele ainda conseguiu aí algumas margens de ganho, tá? E a recomendação é ficar atento para o mercado mesmo, né? As preocupações com relação à florada ainda podem gerar muitas movimentações no mercado que podem gerar oportunidades, né? Dependendo do desempenho do clima aí agora nos próximos meses, né? A gente sabe que setembro e outubro a gente tem o chamado mercado de clima, né? Que o clima acaba influenciando, gerando muito mais volatilidade, justamente por conta desse desempenho da florada, né? E aí são dois fatores também de atenção, né? Que podem mexer bastante com os preços, né? Se a gente vê um atraso prolongado das chuvas, né? Visto que as lavouras já estão enfrentando um clima seco há meses, isso pode afetar o potencial da produção da florada, vendo um regime de chuvas desuniforme também, né? Então, se a gente tem uma chuva que desencadeia a florada, né? E a gente é necessário uma continuidade dessas chuvas, né? Se houverem intercalações com períodos secos e quentes, pode prejudicar o desenvolvimento, né? Porque depois que a florada acontece, esse processo não pode ser revertido e aí as flores ficam muito mais suscetíveis a danos causados pela seca e temperatura alta. Então, se um desses dois cenários ocorrerem, a gente pode ver preços aí mais altos, né? Pode ver uma tendência um pouco mais altista, que também aí podem gerar oportunidades ao produtor, tá? Por outro lado, obviamente, existem os fatores que também continuam como ponto de atenção e podem gerar pressões baixistas, né? Essa questão da aversão ao risco global, alta do dólar, preocupações com relação ao consumo que ainda existem, né? Então, são fatores ainda que merecem ser acompanhadas, toda essa inflação, custos produtivos que podem ser passados para o café ao consumidor, né? A gente tem observado uma tendência assim acontecendo agora mais nos Estados Unidos, na Europa. Então são pontos de atenção aí para o produtor acompanhar.